Ok. Obrigado por lembrar. Então, então faltou um exemplo para ele mostrar para vocês, que seria um exemplo de tentar diagonalizar uma matriz aqui, A, que ele deu. Então, até agora vocês tinham visto que matrizes hermitianas, ou seja, com que o dagger é igual a ela mesma, ou unitária, ou seja, que o dagger, o é a identidade, são diagonalizáveis. Mas, em geral, matrizes podem não ser diagonalizáveis. Então, nesse caso, que A não é nem hermitiana nem unitária, a princípio a gente não sabe se ela é diagonalizável ou não. Então, tem que partir para a força bruta e tentar. Agora, se ela é diagonalizável, como a gente vai ver que ela é, o script que você tem que seguir é calcular os autovalores, depois calcular os autovetores, calcular ela na base diagonal e depois você pode até fazer uma decomposição em projetores. Então, deixa eu começar aqui esboçando a... eu vou mais esboçar, né? Porque vocês têm as notas de aulas e vocês podem também fazer as contas em detalhes. Então, bom, primeira coisa são os autovalores, né? Autovalores não existe. Então, para isso, a gente precisa calcular essa equação aqui. Isso seria a decomposição espectral, sim, Breno. É que geralmente a gente fala de decomposição espectral sempre pensando em coisas hermitianas, mas sim, é essencialmente a mesma coisa. Então, para calcular os autovalores, a gente precisa resolver essa equação aqui, onde aqui tem uma identidade subentendida e lambda é o autovalor. Então, esse trem aqui, eu fiz a conta, vocês deveriam achar algo do tipo... Bom, é claro, né? Escrevendo explicitamente, isso daqui seria -1, menos lambda. Aí, -3, -3, 3, 5, menos lambda, 3, -1 e 1 menos lambda. Então, acho que é coisa bem padrão, calcular o determinante dessas coisas. Eu não vou encher o saco de vocês com conta. E aí vocês vão achar que isso daqui pode ser decomposto dessa forma aqui. Então, vocês veem que a gente tem um alto valor lambda igual a 1 e um alto valor igual a 2, só que ele tem degenerescência 2, ou seja, ele é 2 vezes alto valor da matriz. Então, bom, sabendo os autovalores, a gente pode calcular os autovetores agora. Então, para calcular isso, basta resolver equações desse tipo aqui. Então, o autovalor e os autovetores. Então, em que lugar está essa matriz? Perdão, está aqui em cima. A nota de aula está na nota de aula da aula 6, é o exemplo 1. Isso, obrigado. Então, voltando aqui, então a gente precisa resolver essa equação aqui para encontrar esses autovetores lambda. Então, aqui eu posso mostrar um caso para vocês. Por exemplo, quando você tem o autovalor igual a 2, que a gente tem 2 autovetores associados a esse autovalor. Então, você vai pegar a matriz, né? 1, -3, -3, 3, 5, 3, -1 e 1. Tem o seu vetor aqui, digamos, V1, V2, V3. Isso aqui tem que ser igual a V1, V2, V3. Aí vocês vão escrever essas equações explicitamente, vocês vão encontrar 3 equações, porém, vocês vão ver facilmente que todas elas são iguais, e elas são iguais à seguinte equação. Isso, -3V1 mais 3V2 menos V3 igual a 0. Então, os autovetores que satisfazem essa equação satisfazem essa equação aqui de baixo. E aqui vocês veem que isso é apenas
uma condição. Então, o autovetor 2 associado ao autovalor 2, ele, na verdade, vai conter 2 graus de liberdade, porque a gente vai escrever V1, V2, e aí o V3 é dado por essa equação. Então, ele é menos 3V1 mais 3V2. Então, aqui a gente pode escolher entre dois, a gente pode escolher vários valores de V1 e V2 para ter diferentes autovetores. E no caso, como a gente tem 2 parâmetros, a gente vai ter 2 autovetores independentes. Então, a gente pode escolher, por exemplo, um deles como 1, 0, menos 3, e o outro como 0, 1, 3. Sem estar normalizado, é claro. Então, nesse caso, vocês veem que o autovetor que tem degenerescência 2 também tem 2 autovetores associados. Aí, bom, fazendo rapidamente o... Não, acho que está tranquilo. Então, você pode fazer a mesma coisa agora com o autovetor 1. Então, você vai resolver essa equação aqui. Vocês vão resolver essa equação, que é a equação que define esse autovetor 1. E aí vocês podem encontrar as seguintes equações. Vocês vão encontrar menos 3V1 mais 3V2. E aí depois vocês vão encontrar apenas uma equação, que é 2V1 mais 3V2 V2 menos V3 igual a zero. E aí vocês vão tirar apenas um autovetor disso aqui, que vai ser, aqui vocês veem que V1 é igual a V2, e aí inserindo essa condição aqui, vocês veem que V3 tem que ser igual a V1. Então você pode escrever ele como 1. Agora, é claro que vocês veem que esses 3 autovetores aqui, eles não são ortogonais, dá para ver tomando o produto escalar entre eles, mas eles são linearmente independentes. Isso é razoavelmente tranquilo de mostrar. Eu não vou fazer todos os detalhes, porque vocês têm que pôr a mão na massa também, né, gente? Agora, o que vocês podem fazer em seguida é o seguinte: vocês pegam essa base 1, 2 e 2' e transformam ela numa base ortogonal. Então, digamos... não, deixa eu só... Então, vamos assumir agora que vocês fizeram o processo de Gram-Schmidt e obtiveram uma base agora que é ortogonal. Só para facilitar as contas subsequentes. Vocês veem, esses passos, eles são... então precisa transformar em base ortogonal para o que eu vou fazer agora. Porque aí tem uma passagem aí que precisa que eles sejam ortogonais. Então, porque agora o que eu quero fazer é encontrar a transformação unitária unitária. Unitária. Tal que U a menos 1, a U seja diagonal. Sim, geralmente precisa, sim. Sim. Porque senão começa a aparecer um monte de coisa errada e só complica as contas. Então, é sempre, como você sempre pode ter uma base ortogonal, é sempre mais fácil ir para ela. Que transforma... Não, Breno, não é exatamente isso. Pera. Não, então, o fato que eu quero uma base ortogonal é porque eu vou escrever essa U de uma forma bem particular que precisa desses vetores ortogonais. Mas, em geral, para você sempre pode escrever essa U sem que eles sejam ortogonais. Você não precisa disso a princípio. Digo, essa U sempre existe se a matriz for diagonalizável, certo? Ok. Então, porque o que eu quero fazer agora é escrever essa U da seguinte forma.
Isso é um chute a princípio, né? Mas vocês vão ver que é um chute que faz sentido. Então, eu vou escrever essa seguinte coisa aqui. Então, peraí que eu já vou explicar o que é cada coisa. Opa, aqui não é 3, é 2. Então, isso daqui é o seguinte. 1, 2, 3, 1, 2 e 2 linha são agora aqueles vetores, os autovetores que agora são ortogonais. E1, E2, E3 é a base original na qual a matriz está escrita. Então, por exemplo, é aquela base usual. 1, 0, 0, aí o E2 é 0, 1, 0 e o E3 é 0, 0, 1. O normal. Então, essa U, ela está fazendo a conexão entre um autovetor e um vetor da base antiga. Agora, como esses caras, agora é que vem uma parte importante. Como esses caras aqui são ortogonais, é muito fácil achar a inversa dessa U. Que a inversa dessa U vai ser simplesmente o contrário. Então, vai ser 1, 1, mais E2, 2, mais E3, 2 linha. E aí vocês podem ver claramente o porquê. Porque E1, essa base dos E's é ortogonal aqui, como vocês podem ver. Então, o produto escalar delas com qualquer uma dessas aqui só vai dar resultado em uma delas. Deixa eu fazer uma conta explícita aqui. Então, deixa eu pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Então, vamos calcular U a menos 1, que vai ser essa coisa aqui. Agora, como essa base aqui, EI, EJ, é ortogonal, em particular ortonormal, vocês veem que esse cara aqui só vai dar um resultado não nulo com esse cara aqui. Esse daqui com esse daqui. E esse daqui com esse daqui. Então, a gente pode simplesmente escrever isso daqui vai ser simplesmente, então, 1 mais 2, 2, mais 2 linha, 2 linha. E a mesma coisa, vocês podem fazer o contrário. Aqui eu calculei U a menos 1, mas vocês podem checar que U a menos 1, U também vai ser igual a E1, E1 mais E2, E2 mais E3, E3. E essas coisas aqui são todas iguais a 1, certo? Então, essa daqui é óbvio que é a identidade, essa daqui não é tão fácil de ver, porque vocês precisam estar na base em que ela é ortogonal, mas vocês podem checar explicitamente que isso vai ser igual à identidade. Até aqui dúvidas, né? Eu quero passar mais a ideia para vocês. Essa aqui é a vantagem de lidar com matrizes unitárias. Isso, as matrizes unitárias são bem bacanas. O negócio é que... isso, sim, elas são bem legais. Certo? Algo que Sim. eu fico com dúvida é, tipo, da onde que sai isso daí? Você falou da U inversa, a U vai te dar uma matriz diagonal, mas para que isso me ajuda? Seria para deixar como azul aplicada na diagonal ou alguma coisa desse tipo? Tipo, por que surge isso? Não sei. O porquê que eu estou falando dessa U para começo de conversa? Tipo, Ah, para tá, que isso eu vou eu vou falar usar esse agora. troço? Vou falar agora. Hum, ok. O,
Aí o Breno está perguntando, mas essa matriz foi tipo um chute, né? Sim, foi um chute. É que assim, digamos, são aqueles chutes bem conhecidos. Então, digamos, você vai ver esse chute muitas vezes nos seus estudos, especialmente em cursos de álgebra linear, etc. Esse tipo de coisa sempre aparece. Agora, prosseguindo, então, isso responde à pergunta, Breno? Ok, então agora respondendo o Gabriel, para que eu estou falando dessas matrizes U? Pela seguinte razão. Porque eu quero, essas matrizes, elas vão ser nada mais, nada menos do que as matrizes que vão satisfazer a seguinte coisa. U a menos 1, A, U é uma matriz diagonal. E como a gente já sabe quais são os autovalores da matriz A gente sabe que isso daqui tem que ser igual a 1, 2, 2 e todo o resto zero. Então, a gente pode até verificar isso explicitamente. Mas aí a gente faria isso porque ficaria vantajoso trabalhar com a numa outra forma, Isso, tipo, trabalhar com ela diagonal é bem mais fácil. e aí a gente deixa ela diagonal e deixa o. Peraí, se multiplica aqui por U. Aí vai ficar U na esquerda e U a menos 1 na direita dela ou não. Eu não sei se você Isso, entendeu. isso, 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 isso. Sim, sim, sim. É Só ele tem que porque... passar azul lá pro outro lado, mas a gente Isso, trabalharia com a A nessa forma e teoricamente é mais fácil a gente mexer com ela assim. isso, porque aí a gente vai conseguir escrever em termos dos projetores. Vamos mostrar aqui. Ok, ok. Gabriel, Sim. Eita, só indo em cima da manda bala. pergunta do outro, Gabriel. Hum. É como se a gente estivesse fazendo essa mudança de base para essa base muito mais simples de operar, que a matriz diagonal representa, e aí a gente faz tudo lá e depois voltaria para a base A, que é onde a gente começou a trabalhar? Isso, porque do momento que você conhece a transformação que transforma as duas bases, você Uhum. pode fazer tudo na mais fácil e aí voltar ao E depois momento que você volta. quiser. Ah! Entendeu? Caramba. Tá, tá, tá. Acho que. Certo, certo? Ah, interessante. Ah, tipo, a gente sabe que U menos 1A, U é igual a diagonal. Então, se a gente faz uma transformação na diagonal, é a mesma coisa que fazer uma transformação naquele treco. Aí você pega o resultado da transformação na diagonal e isola o A, tipo a matriz A. Ou tô falando loucura? É que é difícil Peraí. falar por voz, é muito complicado entender, eu acho que por Sim. voz sem escrever. Então, vamos mostrar um De boa, exemplo. vai indo embora. Então, vamos fazer. Peraí, deixa. Mas assim, de fato não vai fazer diferença, mas quando você trabalha com os vetores ortonormalizados, é infinitamente mais fácil. E, assim, o processo de ortonormalização não é assim nada do outro mundo. Então sempre vale a pena você ir para a base ortonormal. Mas a princípio é é um detalhe, né? Então, a gente sabe que isso daqui vai ser satisfeito e você pode mostrar que isso é de fato satisfeito. Aqui só que vai ser essencialmente a mesma coisa que eu mostrei aqui para U a menos 1, só que vai ter um A no meio e aí você vai ver que vai aparecer os autovalores. Mas deixa eu só mostrar isso daqui, essa confirmação explicitamente. Então, deixa eu pegar aqui de novo. Então, aqui você vai ter esse cara. Você vai aplicar a A aqui pela esquerda e depois tem a U. O A, aqui você tem o autovetor 1, o autovetor 2 e o autovetor 2'. Então, isso daqui vai ser nada mais, nada menos do que E1, 1 vezes 1, porque tem o autovetor, o autovalor aqui, mais duas vezes E2, 2, porque o 2 do alto valor, e duas vezes E3, 2', vezes a U.
Então, é essencialmente a mesma coisa, só que aparece o peso dos autovalores aqui. E aí, multiplicando pela U, vocês vão ver que ao invés de aparecer a identidade aqui, vai aparecer os autovalores. Agora, para que esse rolê todo? Bom, você escreve essa coisa aqui de forma mais trivial ainda. Então, dessa forma aqui. Deixa eu escrever assim, 1 vezes 2. E aí você faz aquela coisa. Então, você vai retornar para a base original. Então, você vai escrever A como U. Deixa eu chamar essa matriz aqui de K1. Essa matriz aqui de K2. Você vai agora obter essa coisa aqui. O A menos 1. Então, você está retornando para a base original. E aí, vamos chamar essas coisas aqui. A gente vai... deixa eu nem escrever esse 1 aqui, porque só enche o saco. Então, a gente vai ter o K1, o A menos 1, mais 2 vezes o K2, o A menos 1. E aí, a gente pode mostrar que essas duas coisas aqui são justamente os projetores no espaço dos autovalores. E a prova vai ser bem simples. Então, para começar, você pode mostrar que o quadrado deles é igual a eles mesmos. Então, você pode só expandir essa coisa aqui explicitamente. Esse cara aqui que está no meio é igual à identidade. Da forma explícita do K1, K1 vezes K1 é K1. Então, isso daqui gera de novo... Opa, aqui eu esqueci. De novo gera o K1, o A menos 1. Então, de fato, o quadrado dele é ele mesmo. E a mesma coisa vale para o P2, que a gente vê da forma explícita dele também, que K2 ao quadrado é igual a ele mesmo. E aí é importante ver que P1, P2 é igual a 0. Então, de novo, K1, o A menos 1, o K2, o A menos 1. De novo, essa parte aqui é a identidade. E aí a gente vê que K1 vezes K2 é 0, porque eles estão se comunicando em entradas diferentes. Então, essa matriz 0, isso daqui vai ser 0. E aí, finalmente, P1 mais P2, isso daqui vai ser o K1 mais K2, o A menos 1. E aí vocês podem voltar aqui de novo na expressão do K1 e K2, ver que eles somam na identidade. Então, isso daqui vai ser o A menos 1, que é 1. Então, esse P1 e esse P2 são, de fato, projetores, e aí você conseguiu uma expressão muito simples para eles, porque como você já conhece a U, sabe quem é K1, você pode escrever eles agora explicitamente. Então, não sei, isso responde algumas perguntas da utilidade dessa decomposição, dessa mudança de base? Fica tudo claro, gente? Gabriel, você pode voltar um pouquinho só ali no passo que você abriu U para K1 e K2? Só subir um pouquinho. Aqui? Um pouquinho mais. Um pouquinho antes. O passo que veio antes, ali no K1 e K2. Da onde que eu vi ali, você só desmembrou ela nesses dois. Isso. Que é uma decisão um pouco natural, porque aqui você tem Porque o que são os projetores? Os projetores são aquelas matrizes que estão levando você para o alto espaço, né? O subespaço vetorial associado àquele alto valor. Então, aqui, como você tem explicitamente o cara a entrada associada ao alto valor 1 e aqui aos alto valores 2, é natural você fazer esse desmembramento. Quando não tem valor degenerado, fica muito mais claro, assim, né? Tipo, Sim. Beleza. Então, porque com alto valores degenerados, você tem aquele risco de não ter o número suficiente de autovetores, né? Então, esse daqui é um caso em que dá para fazer isso.
Mais dúvidas sobre esse exemplo aqui? Ei, Gabriel. Oi. Sim, Então, a gente conseguiu dois projetores, certo? certo. Mas não é um espaço tridimensional? Não deveria ter três projetores? Tipo, um para cada. Isso, boa pergunta. Então, porque veja só o seguinte, de álgebra linear a gente sabe que os autoespaços, que são, de novo, os subespaços vetoriais obtidos a partir dessas equações de alto valor, alto vetor, eles são definidos com base no alto valor. Então, quando você projeta o seu espaço inteiro num espaço de alto valor, você vai obter um número de subespaços de acordo com o número de autovalores, e não de autovetores. Ou seja, mesmo que eu esteja num espaço tridimensional, se eu tenho dois autovalores, eu só tenho dois projetores, porque eu só tenho dois autoespaços. Mas, veja só, o autoespaço referente ao autovalor 1 vai ter dimensão 1. Por quê? Porque ele só tem um autovetor associado, então ele é uma linha. Por outro lado, o autoespaço referente ao autovalor 2, ele é bidimensional, ele tem duas dimensões, porque ele tem dois vetores independentes. E aqui você pode ver que a matriz, esse K2, ele tem duas entradas não nulas. Então ele está realmente projetando num espaço bidimensional e não unidimensional. Isso responde? Entendi, faz sentido. Perfeito. Mais dúvida aqui, gente? Ei, só mais uma coisa. Então, esses projetores, eles vão realmente projetar nos autovalores que a gente conseguiu lá no começo, né? Independente de você ter ortonormalizado ou não, né? Isso, Ah, sim. entendi. Isso que tinha me deixado confuso, porque eu pensei que ele ia projetar nos autovetores ortonormalizados, entendeu? Ah, tá. Não, a diagonalização não vai afetar, a ortonormalização não vai afetar isso. Certo, certo. Ok. Mais alguma dúvida referente a esse exemplo? Senão eu vou dar continuidade aqui. E aí eu queria discutir com vocês, então, um pouco sobre a lista 1, em particular esse exercício 17, que fala das matrizes de Pauli. E a gente decidiu discutir, os monitores, a gente decidiu discutir esse exercício porque tem algumas coisas que talvez possam não ter ficado muito claras. Então, deixa eu começar aqui. Bom, o exercício começa introduzindo as matrizes de Pauli, né? Não sei se todos vocês já as conheciam ou não, mas já digo aqui que elas são matrizes essenciais para toda a física, então é bom sempre lembrar delas. E assim como as suas propriedades, tem propriedades que são muito importantes. Peraí, deixa eu só ver aqui. Isso, aí tanto faz. É porque o Dagger é o A-1, só que como a gente está falando de matrizes reais aqui, não tem problema você não usar o Dagger, né? Mas é sim, a mesma coisa. Ela é unitária. Tranquilo. Então, e aí é muito importante vocês sempre terem em mente algumas propriedades dessas matrizes de Pauli, assim como algumas identidades. Então, bom, algumas propriedades óbvias aqui são, por exemplo, essa daqui, que elas são todas hermitianas. Então, lembra, hermitiana é você pegar o transposto e fazer o complexo conjugado. Então, no caso da sigma 1 e da sigma 3, elas são reais, então o complexo conjugado não faz nada, mas vocês veem que elas são simétricas, então elas são hermitianas. Peraí, Gabriel, desculpa. O Sim. complexo conjugado não faz nada na matriz real, ele nem conjuga elas? Conjuga não, outra coisa. Inverte lá as coisinhas, roda os... Você entendeu?
Em Não, vez de mexer. isso é o transposto. Isso é o transposto. Isso, Então, é isso que eu quis dizer. O complexo isso. conjugado não mexe em matriz real, então. Aplicar o dagger numa matriz real não faz absolutamente nada. Não, o dagger sim, porque ó, uma matriz com dagger é a estrela, ou seja, conjugar os Uhum. elementos, e aí tem o transposto. E transpor. Aham. Isso, só que aqui, como você vê, elas são simétricas, então o transposto Então, é elas mesmas. tá, não, era isso que. Mas aplicar o dagger numa matriz não simétrica real vai pelo menos transpor ela. Não vai Exato, ter ela. conjugado porque não tem conjugado ali. Exato, exatamente. É só o transposto que sobra. Aí, bom, o caso que talvez seja menos trivial é o da sigma 2 porque ela tem entradas complexas, mas aí vocês veem que você transpõe, então ela vira zero menos i, só que aí à medida que você passa o complexo conjugado, os menos voltam para o lugar deles, e aí a gente obtém que elas são, de fato, todas hermitianas. Então, essa é uma das propriedades muito importantes das matrizes de Pauli. E aí você tem outras propriedades que eu vou talvez comentar com vocês mais adiante. Agora, a primeira coisa que pode ter embaçado um pouco no exercício era mostrar essa identidade aqui. E assim, gente, não era para, assim, o intuito da coisa não é mostrar componente por componente, né? Não precisa ficar fazendo conta a rodo, né? Tem jeitos um pouco mais fáceis de mostrar isso, assim como as coisas com Epson que a gente comentou na aula passada. Então, eu espero que vocês não tenham feito tanta conta assim. Então, deixa eu mostrar para vocês como vocês fariam isso com o menor número de contas possíveis. Então, vamos pegar esse produto aqui. Esse produto aqui, ele pode ser escrito de uma maneira assim, bem interessante, digamos. Você vai ter meio de sigma 1, sigma j, mais sigma j, sigma i, menos sigma j, sigma i, mais sigma i, sigma j. Então vejam que eu somei aqui a mesma coisa, por isso que eu coloquei um fator de 2, e eu somei um zero, certo? Espera aí, deixa eu ver aqui a pergunta do Lucas. Falar que uma matriz complexa é simétrica. Não, então, aí é importante ter a nomenclatura bem estabelecida. Simétrica se refere ao T. Dagger, quer dizer, hermitiana é o dagger. Então, assim, digamos, o T é sempre uma matriz que é simétrica, é sempre em relação ao T. Certo? A sigma 1, a sigma 3, elas são simétricas. A sigma 2, não. Perfeito. Então, voltando aqui. Vocês viram que eu não fiz nada. Eu só multipliquei, dividi por 2 e somei um zero. Agora, isso, vocês devem ter visto da aula de vocês, que essa... Tirou do bolso isso aí, pô. Que essa combinação aqui, sigma i, sigma j, menos sigma j, sigma i, é nada mais, nada menos do que o comutador dessas duas matrizes, certo? Vocês viram a definição de comutador nessas últimas aulas, certo? E aí você tem essa outra combinação aqui, que é sigma i, sigma j, mais sigma j, sigma i. Parece o comutador, mas ao invés de um sinal de menos, tem um sinal de mais. Isso daqui é o que a gente chama de anticomutador. Que é o comutador, só que com sinal de mais na definição. Então, deixa eu só escrever aqui. Então, comutador é AB menos BA. E o anticomutador, geralmente a gente denota com esse... Aí, como que é o nome disso? Com essas chaves. Que é simplesmente AB mais BA.
Então, esse é um jeito particularmente difícil de escrever a mesma coisa que vocês tinham inicialmente, certo? O negócio é que essas coisas aqui são muito bem conhecidas, digamos. Elas são mais conhecidas do que o próprio produto das sigmas. E assim, aqui vocês podem tomar dois caminhos diferentes. O primeiro, vocês podem ver na literatura quanto que valem esse comutador e esse anticomutador, porque eles são conhecidíssimos. Ou vocês podem tentar mostrar quem é o comutador, quem é o anticomutador. Agora, não sei se eu quero ainda tirar dúvidas aleatórias de vocês, então depois, se a gente tiver um tempo, eu poderia esboçar para vocês como que vocês calculam esses dois objetos aqui. Mas, a princípio, deixa eu colocar aqui para vocês quanto que eles valem. Então, depois de alguns cálculos, vocês vão descobrir que esse comutador é 2i epsilon jk. Opa, eu estou esquecendo uma soma aqui. Você vai somar em k, sigma k. Então, todos os comutadores possíveis, eles se resumem a isso daqui. E o anticomutador, por sua vez... Não, isso foi tirado do bolso, mas, então, de novo, tem jeitos de demonstrar isso, mas como eu quero ainda tirar dúvidas de vocês, se eu tiver tempo no final da monitoria, eu falo para vocês como que obtém essas coisas. Aí depois vocês me lembram de voltar nessa questão. Eu só quero agilizar um pouco aqui para falar do resto das dúvidas. E aí o anticomutador, ele na verdade é bem mais simples, ele é só um delta EJ. Então, de fato eu estou roubando aqui, porque eu não estou mostrando essas duas identidades, mas vocês podem me perguntar no final que eu mostro como que se obtém essas coisas sem fazer contas excessivas. E aí, bom, vocês veem que o exercício sai direto daqui, né? Porque você vai colocar isso aqui, dividir por 2, esses dois caem, e aí vocês conseguem diretamente mostrar essa relação aqui. Então, não sei se vocês estão muito revoltados com esse modo de resolver, mas... Mas, essas propriedades do computador só valem para as matrizes de Pauli, né? Para outra matriz, aí já não vale nada disso. Exato. Para uma AIB genérica. Para essas matrizes bem especiais, que são as matrizes de Pauli. E essa do anticomutador também. Então, eu até queria mostrar para vocês como que eu tenho isso, mas, assim, roubando demais. Mas eu quero antes tirar outras dúvidas. Eu quero tirar outras dúvidas antes de mostrar isso aqui. Bom, e aí, então, deixa eu ver. Bom, a letra C eu acho que não tem muita dificuldade também, porque você quer essencialmente pegar isso aqui e ver quanto que isso vale. E aí basta você escrever em componentes. Então, você vai ter aí BJ, sigma E, sigma J, aí você usa o que você acabou de determinar, que vai ser, então, AI, BJ, sigma IJ, mais I, epsilon IJK, sigma K. E aí aqui vai aparecer o produto escalar, né? E aí aqui você vê que vai aparecer justamente o produto vetorial entre A e B. Qual? Onde? Ali um pouquinho mais passando, aí no comecinho da C, só para... Aí, obrigado. Sim. Não, só... tá bom, ok. Perfeito. Obrigado. Qualquer coisa é só falar. E aí aqui, nesse segundo produto, vocês vão ver que vai aparecer epsilon IJK, AI, BJ, sigma K. E aí, se vocês lembram da definição do produto vetorial, isso daqui é exatamente A vetor B, e aí isso, produto com a sigma. Então,
assim, dado que vocês conseguiram demonstrar quem que é esse cara aqui, essa letra sai razoavelmente fácil. Aí, bom, obter os autovetores e os autovalores, aí talvez sejam... Você abriu todas as contas do C. Então, gente, vocês vão ver que tem algumas contas assim que realmente não precisa, especialmente essas com índice, não precisa se matar de fazer conta. Sempre tem um jeito, digamos, bandido de obter os resultados. Agora, aqui na letra deles, ele está pedindo para vocês calcularem autovetores e autovalores das matrizes de Pauli. Então, assim, é só treinar realmente essa sistemática de calcular autovetores e autovalores. E assim, deixa eu só mostrar então, pelo menos aqui para vocês, os autovalores, né? Então, nota primeiro, vamos lembrar uma coisa. Então, pega uma matriz A, que é 2 por 2. Essa matriz, ela tem duas propriedades. Calma aí, eu vou mostrar para vocês, segurem aí. Então, essa matriz A, que é 2 por 2, ela tem duas propriedades. Primeiro, o traço delas é a soma dos seus dois autovalores. Eu não sei se vocês sabem isso, agora eu não lembro se o Henrico falou, mas é bem simples. Imagina o seguinte, essa A, digamos que ela seja diagonalizável, então existe uma matriz unitária U, tal que UA-1, AU é a diagonal com os autovalores. Então, se você pega o traço disso, o 1, AU, isso daqui é lambda1 mais lambda2, só que aí o traço tem uma propriedade muito legal, que ele é cíclico. Então, traço de A, B, C é igual ao traço de B, C, A, que é igual ao traço de C, A, B. Então, esse cara aqui é igual ao traço de A, U, UA-1, que é igual ao traço de A, porque o UA-1 é a identidade. Então, isso sobra só o traço de A, então a gente vê que o traço de A é realmente lambda1 mais lambda2. Agora, a gente pode também calcular o determinante dessas matrizes de Pauli. Quer dizer, dessa matriz A, perdão, estou me antecipando. O determinante da matriz A, assim como o traço, também vai ter relação com os autovalores. Em particular, ele vai ser o produto dos autovalores. E a demonstração é a mesma coisa. Você pega aqui o determinante na base diagonal, a gente sabe que isso é lambda1 vezes lambda2, usa que o determinante pode ser separado no produto, então a gente tem determinante de U-1, determinante de U, determinante de A, e aí a gente sabe que o determinante de U-1 é o inverso do determinante da U, então isso é determinante de A. Então, o determinante de uma matriz 2 por 2 é o produto de lambda1, lambda2, e o traço é a soma dos autovalores. E aí, como as matrizes de Pauli são 2 por 2, você pode fazer a mesma coisa. Então, o determinante da sigma i vai ser o produto dos autovalores, e o traço da sigma i vai ser a soma dos seus autovalores. Aí, vocês podem calcular essas coisas aqui explicitamente. Então, vamos voltar lá nas expressões delas e vamos calcular o traço. O traço é a soma dos elementos da diagonal. Então, o traço da sigma 1, 0. 0 mais 0, 0. Traço da sigma 2, 0 mais 0, 0. Traço da sigma 3, 1 menos 1, 0. Então, o traço de todas as matrizes de Pauli
são zero, o que implica que os autovalores têm sinais opostos. E aí o determinante delas, vamos ver quanto que é o determinante delas. Então, aqui você calcula o determinante 0 menos 1. Então, o determinante da sigma 1 é menos 1. Da sigma 2, 0 menos i vezes i é 1. Só que aí tem um menos porque está na antidiagonal. Então, é menos 1 de novo. E aí, determinante da sigma 3, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, o determinante de todas as matrizes de Pauli é igual a menos 1. Então, você junta as duas informações e você descobre, então, que como o produto é igual a menos 1 e a soma tem que ser o oposto do outro, você encontra que um autovalor vai ser igual a 1 e o outro vai ser igual a menos 1, para todas as matrizes de Pauli. Então, com isso, você já mata todos os autovalores de uma vez. Aí, bom, os autovetores é o procedimento usual, né? Então, você vai pegar aqui sigma i, você vai pegar o autovalor, e aí vai calcular isso, digamos aqui a gente sabe que todas elas têm autovalor mais ou menos 1, isso aqui vai ser igual a mais ou menos o autovalor. Então, geralmente a gente só escreve aqui com mais ou menos, né? Porque a gente sabe que o autovalor é 1. Aí, bom, se vocês quiserem que eu faça um exemplo assim explícito, deixa eu só fazer um, né? Porque o monitor também não aguenta ficar fazendo essas contas enfadonhas. Então, deixa eu pegar aqui o exemplo da sigma 2 para vocês. Então, vamos calcular aqui quem que é esse vetor AB para os autovalores mais ou menos 1. Então, aqui vocês vão encontrar o seguinte set de equações. Então, a gente vai ter menos IB igual a mais ou menos A. E a segunda equação vai ser IA, que é igual a mais ou menos B. Então, a gente consegue já puxar aqui diretamente quem são os autovetores para o sinal mais e para o sinal menos. Então, para o sinal mais, a gente vai ter aqui o primeiro autovetor, que é o mais, que vai ser, então, escolhe, sei lá, o A igual a 1, e aí, então, o B vai ter que ser igual a I. Certo? É um autovetor complexo, no caso. Enquanto que o menos, a gente pode continuar aqui fixando o 1, só que aí aqui tem um menos, então vai ser menos I. E aí aqui vocês podem ver que eles vão ser ortogonais. Vocês podem checar aqui, então, vai ser 1 menos I, que tem que ter o complexo conjugado, né? Lembra? 1 menos I, isso vai ser 1 menos 1, que é 0. Então, esses caras aqui, de fato, são ortogonais dessa vez. E aí você pode fazer a mesma coisa para sigma 1, para sigma e para sigma 3. Para sigma 3 nem precisa, né? Porque ela já, se vocês lembrarem direitinho, ela já é diagonal. Então, ela já está na sua forma usual. E para sigma 1 é a mesmíssima coisa. Agora, finalmente, a letra E pede para vocês calcularem essa coisa aqui, essa exponencial de matriz. É a tão temida exponencial de matriz, né? Mas aí não precisa temer nada, porque as matrizes de Pauli têm propriedades muito boas aqui. Então, vamos lembrar primeiro que uma exponencial de matriz, ela pode ser definida com a série de Taylor usual. Então, como vocês viram em aula, isso daqui é só isso aqui. Então, é só você calcular essa soma aqui, só entre aspas. Só calcular essa soma aqui, você tem a expressão para sua exponencial. Agora, vamos tentar calcular, por exemplo,
pro caso da matriz de Pauli. Então, peraí, deixa eu reescrever aqui. Então, o primeiro a gente começa aqui expandindo, a gente vai ver que a gente tem identidade, vai ter A vezes sigma, mais meio de A, sigma quadrado e etc. Aí, opa, vocês reparam que aparecem esses produtos aqui que a gente calculou justamente na letra C. Então, você pode usar de novo aquela identidade para tentar simplificar essas potências dessa quantidade aqui. Então, voltando para aquela identidade pegando o B igual ao A, então vamos voltar aqui na identidade. Se eu estiver indo muito rápido, viu, gente? Vocês me param, porque eu acho que eu estou indo bem rápido. Então, vocês olham para essa identidade aqui e pegam B igual a A. E aí o produto vetorial de A com A é zero, então esse termo aqui morre, e só sobra A.A. Então, esse produto aqui vai ser nada mais, nada menos do que A quadrado vezes a identidade. Então, vocês veem, por indução, consequentemente, que todas as potências pares vão ser proporcionais a A vetor quadrado. E aí, se você põe uma potência aqui, n, isso é A ao quadrado vezes n vezes a identidade. Então, você vê que já tem uma enorme simplificação aí, dadas as propriedades das matrizes de Pauli. E aí, você pode fazer a mesma coisa para potências ímpares. Então, você pega 2n mais 1. Então, qualquer potência ímpar. E aí, você usa, de novo, o resultado para as potências pares. 2n. Isso daqui vai ser simplesmente A ao quadrado elevado a n vezes A ponto sigma. Então, quando você vê essa soma aqui infinita, você vê que tem uma clara distinção entre os termos que têm potências pares e os termos que têm potências ímpares. Então, você vai fazer justamente isso. Você vai decompor a sua soma da exponencial em uma parte com coeficientes pares, 2n fatorial, A sigma A2n, mais uma parte com os caras ímpares. Então, aí a 2n mais 1 fatorial, A sigma 2n mais 1. Então, agora usando esses resultados que a gente já obteve, a gente sabe que esses caras aqui vão ser justamente o n igual a 0, 1 sobre 2n fatorial, a 2n. Digamos, né? Vamos colocar assim, a 2n sem o vetor, e aí eu estou chamando de a o módulo desse a vetor. E aí a mesma coisa para as potências ímpares, só que sobra aqui um cara aqui, né? Só fica sobrando um penduricalho aqui. E aí você tem 2n mais 1 fatorial. E aí aqui sobra a 2n. De novo, vou tirar aqui o vetor. E aí, para bater a potência aqui com o fator do fatorial, a gente coloca um mais 1 aqui e divide aqui por a. E aí você reconhece já, assim, de cara, essas séries de Taylor. De cara, talvez não, mas essas séries de Taylor são também bem conhecidas. É bom vocês lembrarem delas. Só que aí elas não são exatamente o seno e o cosseno, né? Porque lembra que o seno e o cosseno têm sinais alternantes. No caso, essas séries aqui, elas correspondem ao cosseno hiperbólico do A. E aí aqui a gente vai ter A ponto sigma dividido pelo módulo do A. E aí, seno hiperbólico de A. O seno e o cosseno hiperbólico
de uma coisa qualquer é justamente a mesma série de Taylor, só que sem os termos alternantes. Então, a gente consegue uma expressão fechada aí para a exponencial das matrizes de Pauli. Pergunta, gente. Vocês estão em silêncio total. O que é seno hiperbólico, velho? O que é seno Tá, hiperbólico? perdão. Deixa eu ver aqui. Então, a definição aqui é e de x mais e de menos x sobre 2. E o seno de x é e de x menos e de menos x sobre 2. Essas são as definições. É tipo eles são chamados de seno e cosseno hiperbólico porque eles têm relação com o seno e o cosseno usual. Mas você pode simplesmente lembrar dessas definições. Morri, mas passo bem. Não, mas aí pode falar aí. Vocês não entenderam alguma passagem, querem que eu fale de novo? Não tem problema. Vocês querem que... Isso, é justamente isso. É daí que você tira essa relação com seno e cosseno. Isso é muita coisa para absorver, tá? Mas me fala aí, gente, vocês tinham conseguido, não tinham conseguido fazer esses exercícios? Como que estavam? Ah, tá. Não, então, então vocês veem que o vital aqui para vocês conseguirem, por exemplo, essa letra E, era na verdade a letra B, né? Porque ela é que dava todas as propriedades que vocês precisavam, né? Então, travar no começo comprometia o exercício, né? Entendo. Mas que bom que eu fiz, então, para mostrar para vocês. Ah, tá. Também acho que vocês não tiveram muito tempo, né, para atacar esses exercícios. Tá. Então, vamos passar para a segunda parte, gente. Agora aceito dúvida de qualquer exercício, de qualquer coisa. Então, por onde vocês querem começar? Me digam. Me contem suas dúvidas. O Luiz Salles aqui já comentou que travou na 18. O que vocês querem que eu fale da 18? Onde vocês travaram? Eu consegui resolver de certa forma, mas eu não sei se tem uma maneira espertinha de resolver ela também, porque, não sei, uma matriz genérica eu resolvi meio que abrindo. Não deu muita conta. Eu caí num sistemas, ele falou na B, tipo, usando as propriedades das matrizes, calcule os coeficientes C e A. E aí eu dei eles em função dos termos da matriz M. Então, tipo, eu falei, cadê a relação que eu achei? Mas aí você abriu explicitamente as matrizes e resolveu? Basicamente, tipo, ele fala que o C é uma matriz identidade com o CI, é uma matriz identidade onde a diagonal vale C, né? Cada termo, se eu não me engano, é Sim, isso. sim. Certo? Aí o AI o A é um vetor AI e A2, e A3 também vai, né? Porque o outro tem 3 matrizes dentro daquela matriz. Mas. Não, então, se você abriu as matrizes explicitamente, já era. Cara, não deu muita conta, não. Não, Sério. tudo bem. Não, assim, não deu muita conta, acredito. Sim, elas são matrizes 2x2, mas assim, as matrizes de Pauli são um exemplo mais simples de coisas mais gerais. E com coisas mais gerais não dá para abrir explicitamente as contas. Justo. Então é muito importante ter técnicas um pouquinho mais
fortes a permitir a gente resolver esse tipo de coisa. Então, bom, já respondendo, você e o Luiz, como que você vai fazer a letra B, então? Então, deixa eu anotar aqui, 18B. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem uma matriz, que é C, mais A sigma. Aqui eu não vou escrever a identidade, viu? Vocês já estão... Bom, eu posso escrever aqui, né? Não custa nada. Agora, aqui vocês precisam lembrar de uma propriedade da matriz de Pauli, das matrizes de Pauli que eu já tinha comentado. Então, vamos pegar o traço das matrizes de Pauli. Se vocês não estão com memória curta, todos os traços valem 0. E aí essa é a propriedade fundamental que a gente vai usar aqui. Então, primeiramente, pega o traço dessa matriz M. A gente vai ter C, traço da identidade, mais A vezes o traço dessas matrizes de Pauli. Traço das matrizes de Pauli, 0. Traço da identidade em 2 dimensões dá 2. Então, C é meio do traço da M. Certo? Então, a gente consegue o primeiro coeficiente. Agora, como que a gente obtém os outros coeficientes? Porque a gente pegando o traço da M sempre vai matar esse coeficiente. Aí, simples. Multiplica por outra matriz de Pauli. Pega sigma i vezes M. Então, a gente vai ter C, sigma i. Porque o A saiu do traço mesmo? Bom, porque eles são coeficientes numéricos, né? Eles não são matrizes. Certo? Perfeito. Então, aí multiplicando o sigma i dos dois lados, a gente tem sigma i m, C sigma i. E aí aqui, deixa eu escrever assim, J, AJ, sigma i, sigma j. Perfeito? Aí, bom, vocês podem lembrar da bendita identidade que vocês acabaram de aprender, né? Que essa coisa aqui é delta ij mais i, epsilon ijk, sigma k. Desculpa, eu sempre esqueço de escrever a soma aqui com vocês. Soma em k, i. Ok? Aí, pega o traço agora dessa coisa toda. Então, traço de sigma im vai ser igual a C traço de sigma i, que é 0, mais traço, vamos ver. Então, soma em J de AJ, delta IJ, identidade, mais traço de soma em J, soma em K, de I, opa, aqui não é, aqui é a J, perdão, epsilon IJK, sigma K. Então, todas essas coisas aqui são coeficientes numéricos. O que importa é que a única matriz aqui é a sigma K. Então, esse cara todo aqui também é 0. Então, no final, a gente tem que traço de sigma i m é igual a só esse termo aqui no meio. E aí, esse termo aqui no meio, essa soma em J aqui, ela morre, porque o delta ij vai selecionar só o índice i do A. E aí aqui a gente vai ter o traço da identidade de novo. Então, isso daqui vai ser 2 vezes AI. Portanto, o coeficiente AI é meio de traço de sigma i m. E acabou. Você não abriu uma matriz explicitamente sequer. Não, então, assim, não, eu tenho que confessar para vocês, gente, essas coisas assim são coisas que não são óbvias. Assim, nem queria que vocês tivessem feito isso, na verdade. Não, na verdade, se vocês tivessem feito isso, era para bater palmas mesmo, mas, assim, realmente considerem isso como um extra, né? Perdão, Breno.
Não, então, mas o que eu estava comentando com o Gabriel era o seguinte, que esse jeito que você tem de calcular esses coeficientes servem para matrizes um pouco mais genéricas. Porque também tem matrizes muito parecidas com as matrizes de Pauli, que tem traço zero, que tem esses produtos bem definidos, só que aí abrir tudo, só que elas são maiores, né? Elas são de dimensões maiores. Então, você abrir todas as componentes já fica infactível. Então, se você tem esse passo a passo, você consegue obter esses coeficientes mesmo para casos mais gerais. Então, isso de fato é útil. Assim, não é só uma besteira aqui que eu estou contando para vocês. Mas se alguma coisa não ficou clara, vocês podem me perguntar, é claro, gente. Eu boiei um pouco. Por que o segundo traço é nulo? Esse daqui, de baixo? Isso, então. Porque, assim, aqui, essa soma em J, K, J, Epsilon e JK são todos números. Então, eles saem do traço. Então, esse cara aqui vai ser soma em JK e AJ, Epsilon e JK, e aí o traço da única matriz que tem aí dentro, que é o sigma K. E aí traço de sigma K é zero, e aí anula todo o termo. Certo? Perfeito. Então, e aí Então, e aí isso resolve desleal. Então, mas você vê, né? Aqui, gente, vocês começam a ver que existem técnicas bem úteis, né, para fazer conta. Então, mais alguma coisa a respeito desse exercício? Ok. Então, outras dúvidas. Vamos lá. Bom, quando eu vou acabando aqui, eu mando pro Henrique e ele vai pôr no site. Não sei como achar o produto escalar da 18C. O Marco está perguntando. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, 18C. Então, a gente está vendo aqui que Então, deixa eu responder primeiro essa da 18C, aí eu passo para a pergunta do Luiz. Então, a gente está vendo aqui que esse cara aqui é uma base do espaço de matrizes complexas 2x2. E a gente, como uma base, né, a gente gostaria de ter uma noção de produto interno. Agora, é meio estranho aqui, né, porque essas coisas não são vetores, cada um é uma matriz, então não tem, a princípio, um produto escalar, né? Então, a gente precisa definir uma outra coisa que represente uma noção de produto, né? De tal forma que a gente possa dizer o que é independente e o que não é. Agora, vamos... A dica está nessa propriedade. Eu vou escrever traço para vocês hoje o dia inteiro. A dica está nessa coisa aqui, nessa propriedade aqui das sigmas. Veja, traço da sigma i é igual a zero, certo? Agora, traço de sigma i é sigma i vezes a identidade. Isso daqui é igual a zero, que é o traço da sigma i, certo? E a identidade faz parte da minha base. Então, eu estou vendo que a identidade vezes qualquer outro elemento da minha base, que são as matrizes de Pauli, e
pega o traço dessa coisa, isso é zero. Então, você tem uma dica aí. Você tem uma dica que talvez isso possa ser o seu produto interno. Porque você já confirmou que algumas das relações é satisfeita. Aí, então, você parte para descobrir quanto que é isso daqui. E aí eu posso reaproveitar o que eu usei do item anterior, que aqui o traço do produto da sigma da sigma I com a sigma J só vai receber contribuição desse termo com a delta. Então, isso daqui vai ser o traço melhor, né? Isso aqui vai ser proporcional a delta e J. Então, de fato, esse traço ele só está selecionando quando os dois elementos da sua base são iguais. Então, assim, de novo, não é um negócio trivial. Desculpa, gente, é que essas coisas, assim, a gente vai internalizando essas propriedades, esses jeitos de resolver as coisas, e é até um pouco difícil para explicar para vocês como que vocês aprendem essas coisas. Assim, perdão, é um pouco difícil. Mas a resposta do exercício é essa: o produto interno bom que a gente tem é o traço. É o traço de dois elementos da sua base. Isso te responde, Marco? Quer que eu detalhe mais alguma coisa? Perfeito, perfeito. Agora, vamos ver a pergunta. Tinha visto gente falando da decomposição espectral da 16 no grupo também. Não sei se alguém tem dúvida lá. Você quer que eu comente alguma coisa do 16? Cara, se ninguém mais falar nada. Porque chegou na hora de fazer a ortogonalização da base dos vetores, que eu vi que eles não são ortogonais, né? Quer dizer, 2 deles são, um não era. E aí como que a gente faz um caso desse que era para ser mais fácil do que 3 que são completamente... Não, então, justamente, isso, então, a coisa é a seguinte: você já viu que 2D... Então, deixa eu escrever aqui. Então, esse é 16D. Então, deixa eu escrever aqui quem são os autovetores que vocês provavelmente conseguiram calculando os autovetores, né? Então, é -1, -i1, 1, 0, 1 e i1, 0. Acho que foi isso que vocês conseguiram, né? Pelo menos eu fiz a conta aqui e... eu achei o primeiro com o sinal trocado, mas tudo bem, né? Sim. Um coeficiente multiplicativo não tem problema. Beleza. Então, vocês veem que esse cara aqui com esse cara aqui são ortogonais e esse cara aqui com esse cara aqui também são ortogonais. Não, pera. Isso, são ortogonais, isso. Aí a questão é que esse cara aqui com esse daqui, eles não são ortogonais. Mas aí, bom, a coisa é bem simples, né? Porque aí vocês têm um método para ortogonalizar a sua base. Então, você usa o processo de Gram-Schmidt nesses dois vetores aqui. Então, você vai definir esse cara aqui como seu vetor E1. Então, ele é o primeiro vetor do seu processo de Gram-Schmidt. Aí você vai pegar esse cara aqui e desse cara aqui você vai definir o E2. E aí desse daqui você vai definir o E3. E aí, ao final do processo, a sua base vai ser toda ortogonal. E aí, com esses vetores, você pode seguir adiante com a decomposição espectral, tudo normal. Me fale um pouquinho melhor, qual foi a dificuldade aqui? É porque eu lembro no dia da aula que eu até perguntei uma coisa, o Pedro respondeu no chat, que se você pegar... não, acho que eu tô me confundindo. O meu medo era fazer trabalho demais
e quebrar essa relação de ortogonalidade que já está definida entre, né, entre os pares, e falta um par que não está. Mas acho que o que você Tá. falou agora tá bem mais claro. Porque se eu, por exemplo, ortonormalizar E3 em relação a E2, ele já vai ser automaticamente ortogonal a E1 também, né? Exato, exato. Porque qualquer Tá. combinação linear dos dois continua sendo ortogonal ao E1. Uhum. Já que E1 e E2 são ortogonais, né? Então, beleza. Exato. Não, tá bom. Foi só que eu vi isso e fiquei com preguiça de pensar. Não, não, perfeito. Realmente fazer essas contas dá uma preguiça surreal. Ok, vamos para a próxima dúvida. Marco, eu tenho uma pequena dúvida. Quando você vai calcular a exponencial de uma matriz diagonalizar, você pode diagonalizar a matriz A antes, calcular EA? Exato, exato. É isso mesmo. Explicitamente, Marco, você tem o seguinte, lembra, então, se A é diagonalizável, existe uma U unitária, então você tem uma A que é diagonal, dessa forma aqui. Então, essa U está relacionando. E aí, a exponencial da A vai ser simplesmente o A menos 1 e a diagonal vezes a U. Então, essas matrizes unitárias, elas saem, né? Como acho que o Henrique mostrou para vocês, elas saem da exponencial e aí você consegue exponenciar só os autovalores, né? Perfeito. Então, mais dúvida, gente? Gabriel, você pode ajudar no 16F, né? É a de exponenciar a matriz T. Ah, Eu sim. consegui fazer. O Bertuzzi comentou sobre exponenciar com decomposição espectral. Uhum. Só que eu, na mão aqui, eu não tô conseguindo. Eu botei num site para ver como ficaria e na mão não me parece que vai sair esse troço. Então, assim, na mão, é claro que dá para fazer, porque assim, você exponencia a matriz diagonal e você tem a matriz U. Esse que é o importante, né? Só que assim, eu tenho que confessar aqui com vocês que do momento que eu escrevi U a menos 1, a exponencial da diagonal e U, eu fui para uma coisa automatizada e calculei. Uhum. É Então, porque eu fiz hum, de outra forma, eu acredito, porque ele falou com os projetores que se você tem a matriz T, você consegue fazer ela com os projetores lá. sim, sim. Aí você faz tem uma equação que ele conseguiu, que ele chegou lá, que é E elevado a T, é o somatório em I, aí fica E elevado ao primeiro alto valor, multiplicado pelo projetor, ou não? Sim, sim. Ah, sim, sim, tá indo. Então, aí eu fazendo isso aí, eu não consigo me ver chegando no que o site chegou, e não parece, tá? Não é difícil fazer isso no braço. Não é Mas, que dá na mesma, porque você calcular o projetor e você calcular o U é a mesma coisa. ah, ok. Você vai fazer De fato, de fato. nesse caso não tem caminho fácil. Tem que fazer um monte de conta aí. Certo? Mais dúvidas. Certo, certo. Não tem bandidagem nessa, sim. Mais dúvidas, gente. Bom, aí é gosto do freguês, Luiz, assim, dá na mesma. Assim, só jeitos diferentes. Bom, também tem isso, né? Você já vai calcular U diretamente, né? Então, mais dúvidas, gente, mais dúvidas. Não. Tem que fazer o Grand Schmidt na mão mesmo. Sim, sim, sim.
Se tiver algum truque sujo, eu sempre vou falar para vocês. Então, não tem mais dúvida, gente? Como assim não tem? Vamos lá, sem timidez. Tem a na 20. A 20 deu bastante problema, eu acredito. Porque ela não dá para fazer aquela técnica lá dos autovetores. Aí tem que do você quebrar eles. Aí você tem que fazer em forma de Jordan. Isso, então. Aqui tem um truque sujo que eu até queria comentar com vocês. Porque, então, o Henrique ensinou para vocês a coisa da decomposição de Jordan, né? E aqui eu vejo que ele até fez um exemplo em aula, né? Ele até fez um exemplo 3x3, né? Então assim, deixa eu pegar aqui para fazer com vocês. Então, porque, como eu estava falando para vocês, gente, existem vários jeitos de você diagonalizar uma matriz, quer dizer, exponenciar uma matriz. Você pode escrever a série de Taylor, você pode fazer decomposição espectral, e você tem os truques sujos também. Você tem os truques sujos. Mas os truques sujos eles não funcionam para todas as matrizes. São só com matrizes bem especiais que esses truques acabam funcionando. A questão é a seguinte. Lembra quando a gente fez a exponenciação da matriz de Pauli? Quando a gente pegou aquilo, a gente olhou para a expansão explícita, né? Então, a gente pegou essa coisa aqui e tentou calcular o primeiro coeficiente da expansão, o primeiro coeficiente, né, quadrado. E aqui a gente pode tentar fazer a mesma coisa. Vamos pegar a quadrado. Se a gente pega a quadrado, a gente encontra a seguinte coisa. Aí vocês podem conferir se eu estou falando mentira ou não. A gente encontrou ômega quadrado, 2 ômega ao cubo, menos 2 ômega e 3 ômega quadrado. Agora, lembra Vamos primeiro fatorizar aqui uma coisinha. Então, veja que aqui a gente tem uma diagonal com ômega quadrado. Então, fatorize esse termo da diagonal. Menos ômega quadrado vezes a identidade, mais 0, menos 2 ômega 0, 2 ômega cubo, e aqui sobra 4 ômega quadrado, porque eu tirei um menos ômega 0. E aí vocês vão ver, gente, que essa coisa aqui é simplesmente ômega, quer dizer, menos 2 vezes ômega 0, vezes 0, ômega 0 quadrado, 1 menos 2 ômega 0. Esse cara aqui não é nada mais, nada menos do que a A original, certo? Então, o que a gente obtém no final é o seguinte, A quadrado mais 2 vezes ômega A mais ômega 0 quadrado é igual a 0, certo? O ponto aqui Bom, deixa eu prosseguir, depois eu conto a moral da história. Pera, eu só não entendi de onde surgiu aquele A quadrado, mas de onde que surgiu esse O A troço? quadrado é o original. Tá, você só... Tá, ok, separa. Aí, vamos reescrever isso como A mais ômega vezes a identidade, tudo quadrado. E a gente pode escrever isso porque A comuta com a identidade. Então, o produto fica tipo o produto notável do quadrado mesmo. E aí, isso é incrivelmente igual a 0. Então, a gente descobre uma coisa muito forte aqui, que A mais ômega quadrado é igual a 0. Então, vocês podem imaginar que se a gente estivesse calculando não a exponencial de A, mas a exponencial de A mais ômega vezes a identidade, isso seria simplesmente a identidade mais A mais ômega vezes a identidade. Porque aí todos os termos, quadrado, cúbico, quártico,
zeram, de acordo com essa identidade aqui. Então, se a gente volta para a nossa conta original, a gente queria calcular isso, não isso aqui. Mas, como esse termo aqui é proporcional à identidade, porque é só uma coisa proporcional à identidade, a gente pode escrever dessa forma aqui. Certo? A gente só somou e subtraiu uma exponencial e a gente não perde nada aqui porque esse ômega é proporcional à identidade, ele está multiplicado pela identidade que comuta com o A. E aí, então, a exponencial de A vira simplesmente E a menos ômega zero, 1 mais A mais ômega zero vezes a identidade. E acabou. Então, desculpa, esse truque aqui é muito sujo, mas a moral da história aqui é a seguinte, gente. Se você está tentando exponenciar uma matriz e você não sabe o que fazer, tenta calcular algumas potências dela. Então, calcula A quadrado, A ao cubo, até A quarta, e vê se não tem uma relação de recursão. Vê se você não consegue reorganizar a soma da exponencial de tal forma que você consiga escrever ela de forma analítica. Então, essa é a moral da história. É que vocês veem que o truque, essa técnica funciona de maneira superba. Pois, eu achei o menos sujo de hoje, tá? Eu achei muito legal, mas eu acho que o problema foi calcular os autovetores. Eu não consegui de maneira alguma separar Ah, eles. Isso que eu fiquei invocado pra caramba. mas então você só tem um autovetor aqui. Eita. Então, porque... Ah, tá, de fato. Ok. Sim, Hum. Ah, aí tem que fazer aquele treco da matriz de Jordan. de Jordan, exato. Por isso que não é exatamente fácil. É por isso que eu queria mostrar o truque sujo aqui, porque evita, por exemplo, esses rolês com Jordan. Mas não é Uh, sempre que esse tipo de coisa funciona. Mas assim, é uma técnica bem... sempre para ter em mente. caramba. Certo? Certo. Ótimo. Então, mais dúvidas, gente? Esse finalzinho da lista estava bem traumatizante mesmo. A lista inteira. Vocês não viram a próxima. Ai, ai. A próxima tá divertidíssima. Então, mais dúvidas aqui da lista um, gente? Poxa, Marco, tem que tentar fazer a lista, né? Certeza? Não tem mais dúvidas mesmo? Ah, se você puder comentar na forma daquele negócio lá de Jordan, se ninguém tiver dúvida, em como arrancar peraí, ele pergunta os autovetores. Um autovetor eu consigo achar e o outro é um autovetor generalizado, se eu não me engano? Isso. Exato. O... Que desgraça. Faz o seguinte, Gabriel, tenta fazer de novo, porque assim, essas contas são meio chatas, mas às vezes precisa bater um pouco a cabeça. Mas é o seguinte, um autovetor só, quer dizer, autovetor só tem um, que acho que é 1 menos ômega zero. E aí depois é só jogar naquela equação do generalizado que sai direitinho. Tenta de novo, Ok. senão na próxima vez você me pergunta ou me manda um e-mail.
certo? Certo? Ah, né? Eu fiquei de mostrar para vocês o negócio das matrizes de Pauli, né? Então, deixa eu traumatizar vocês um pouquinho mais. Se não tiver mais dúvidas, se tiver dúvidas, é só me perguntar. Então, a gente quer mostrar duas coisas. Que o comutador é essa coisa aqui. Ai, eu sempre esqueço a soma. Ai, meu Deus. Soma sigma k. E essa outra coisa aqui com o anticomutador. Que é 2 vezes delta j vezes a identidade. Então, você tem essas duas identidades. Elas são importantíssimas, como vocês puderam ver. E, é claro, vocês podem provar elas fazendo caso a caso, mas aí a sua mão depois vai cair e vocês não querem que isso aconteça. Então, existem algumas coisas que você pode fazer para reduzir o máximo possível de conta explícita que você tem que fazer. E assim, talvez ao final vocês me falem que não valeu a pena, era mais fácil ter feito as contas, mas tem alguns insights que são bem interessantes. Então, deixa eu começar com um caso mais fácil, que é o do comutador. E aqui eu vou inverter um pouco a ordem, porque primeiro a gente precisaria calcular isso para depois ver como que é o comutador. Mas vamos primeiro assumir que a gente sabe como é o anticomutador e calcular o comutador. Eu não estou fazendo maracutaia, dá para provar o anticomutador sem o comutador. Mas vamos, então, assumindo que a gente saiba isso daqui. Então, aí vamos calcular como que é o comutador. Então, vamos escrever o comutador da seguinte forma. Então, vamos colocar um i aqui, por convenção. E aí a gente tem dois índices soltos aqui. Então, dois índices soltos significa que o lado direito tem que ter dois índices soltos. Então, deixa eu definir esse objeto f que vai carregar esses índices. E aí, como vocês puderam ver no exercício 18, uma base das matrizes 2x2 complexas é justamente a identidade mais as matrizes de Pauli. Então, aqui, para complementar essa equação, eu posso escrever a seguinte coisa. Esses coeficientes f vão ter três índices, i, j, k, somado em k com uma matriz de Pauli. E aí eu vou ter um outro coeficiente aqui, digamos, chama de b, que também tem dois índices e é proporcional à identidade. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente escrever o comutador dessas duas matrizes daquela forma como no exercício 18, com uma soma da identidade com a matriz de Pauli, com as matrizes de Pauli. Só que aqui, como tem dois índices livres, os coeficientes também têm dois índices livres. Então, todo mundo concorda com essa equação? É uma forma geral de escrever esse comutador. Aí vamos parar para ver algumas propriedades. Esse comutador aqui, ele é antissimétrico em IJ, porque afinal ele é sigma I, sigma J, sigma I, que é menos sigma J, sigma I, menos sigma I, sigma J, que é menos sigma J, comutador sigma I. Então, o lado esquerdo, perdão, é antissimétrico na troca de J. Então, o lado direito também tem que ser. Então, esse F aqui, FJK, ele é menos FJIK, e o B, a mesma coisa, de J é B menos B de JI. Certo? Então, você já consegue algumas informações desses coeficientes. Agora, vamos fazer uma coisa similar ao que a gente fez no exercício 18. Vamos pegar uns traços. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar o traço desse comutador. Sigma I, sigma J. Certo?
E aí isso daqui vai ser o traço dessa expressão toda. Agora, o traço das sigmas K, 0, como a gente já viu. E aí sobra o traço da identidade. Então, vai ser I duas vezes, o 2 surgiu porque é o traço da identidade, vezes B e J. Agora, isso daqui a gente não consegue fazer mais nada com isso, vamos olhar para esse lado aqui. Esse traço é explicitamente sigma I, sigma J, sigma I. Só que lembra daquela propriedade do traço, que traço de AB é traço de BA, porque o traço é cíclico, né? Então você pode ir trocando eles de ordem de forma a preservar o valor do traço. Então, esse traço aqui vai ser traço de sigma I, sigma J, menos traço de sigma J, sigma I, que também é igual sigma I, sigma J. Então, ele é exatamente igual e cancela para todo I e J. Portanto, B e J é igual a 0 para todo I e J. Então, beleza. Então, a gente já conseguiu entender por que esse termo aqui, a gente já conseguiu descobrir o valor desse B aqui, só usando as propriedades genéricas das matrizes de Pauli. Agora, vamos determinar quem que é esse F. Para determinar o F, a gente pode também usar a técnica que a gente usou no exercício 18. Multiplica por uma matriz de Pauli. Então, a gente vai ter aqui, vamos pegar sigma L, sigma IJ, vai ser igual a I, soma em K, FJK, sigma L, sigma K. E aí, a gente vai pegar o traço disso. Vocês veem que hoje está cheio de traço. Então, traço, sigma L, sigma I, sigma J, vai ser igual a I, soma, FJK, traço dessa coisa aqui. E aqui, a gente não precisa usar a expressão que a gente obteve no exercício qualquer, no exercício 17. A gente só precisa do valor do anticomutador aqui. Por quê? Porque vejam que traço de sigma L e sigma K é metade do traço de sigma L, sigma K, mais sigma K, sigma L. Onde a gente usou aqui de novo a propriedade cíclica do traço. Então, isso daqui é o anticomutador, sigma L, sigma K. E aí, com o input, o input do valor do anticomutador, que é duas vezes delta LK, a gente descobre que isso daqui é delta LK. Certo? Então, você vê que para provar essa parte do comutador, precisa da parte do anticomutador. E aí, depois, se vocês não tiverem morrido, eu mostro como faz a parte do anticomutador. Aí, legal. A gente descobriu, então, que esse traço aqui de 3 matrizes de Pauli vai ser igual, então, a I. Aqui vai ter IJK com delta LK somado em K. Então, isso daqui vai ficar F de IJL. Certo? Legal. Então, estamos conseguindo várias informações aqui. Vamos analisar um pouco, então, as propriedades desse cara aqui. A gente já tinha visto que como o comutador é antissimétrico em I e J, esse F também é antissimétrico em I e J. A questão é que esse traço aqui é antissimétrico em todos os índices. E a gente pode ver da seguinte forma. Vamos expandir explicitamente aqui, menos sigma L, sigma J, sigma I. E aí, usa a propriedade cíclica do traço nesse termo aqui. E escreve ele como sigma J, sigma I, sigma L. Então, você pode reorganizar esse termo como... Espera, eu fiz besteira aqui.
Não, peraí, deixa eu só descrever de um jeito mais fácil aqui. Usa a propriedade cíclica do traço para escrever ele como sigma I, sigma L e sigma J, ou seja, eu andei o trenzinho para a direita. Então, você pode reescrever isso como comutador agora de sigma L, sigma I, sigma J. E aí daqui fica explícito que, na verdade, esse cara aqui também é antissimétrico em I e L, porque agora tem um comutador de I com L. Então, ele também é antissimétrico em I com L. E de maneira análoga, ele também vai ser antissimétrico em JL, pelo mesmo raciocínio. Então, o que a gente descobre é que F, I, J, K é totalmente antissimétrico. Certo? Então, por qualquer troca de índice, ele ganha um sinal de menos. E aí, agora que vem a arrematada final, porque é o seguinte, esse F ele tem 3 índices e cada índice toma 3 valores. E o único tensor que é totalmente antissimétrico, com os índices correndo em 3 valores, é o tensor de Levi-Civita em 3 dimensões. Então, vocês podem raciocinar um pouco e vocês veem que não existe outro objeto com 3 índices que seja totalmente antissimétrico que não o tensor de Levi-Civita. Então, a gente descobre que esse FJK, ele é, na verdade, proporcional ao próprio epsilon JK. E aí, o coeficiente de proporcionalidade que aparece aqui, basta você fazer uma conta para descobrir quem ele é. Então, aí você já consegue ver quem que é o comutador explicitamente. Então, traumatizei vocês demais aqui, gente? Vocês morreram todos. Aí o trauma já estava grande. Não, mas então, eu espero ter convencido vocês minimamente que dá para vocês trabalharem essas contas aqui. Aqui vocês viram que eu precisei. Perdão, é que eu tenho alguns vícios de linguagem, mas é o Levi-Civita. Levi-Civita. Esquece a palavra tensor. O Henrique vai falar disso mais para frente no curso. Então, vocês veem que, de fato, o comutador você consegue determinar que é o epsilon de JK. Agora, deixa eu só mostrar para vocês rapidamente como que você faria para o anticomutador. Então, com o anticomutador, você começa do mesmo jeito. Você começa com sigma I, sigma J, e aí você expande isso da maneira mais genérica. Então, você coloca um D e JK, que seria o análogo do F, só que agora para o anticomutador, sigma K, mais um termo, tô aqui dando spoiler, mais um outro termo aqui, B e J, proporcionar a identidade. Peraí, depois eu te respondo, Anderson, deixa eu só terminar isso daqui. Isso, aqui a gente não escolhe ter o I multiplicando por convenções. É só convenção. Lembra que é aquele fator de proporcionalidade, né? Aqui você não conseguia determinar só com esse argumento. Mas é só uma convenção. E aí aqui você pode começar a fazer as mesmíssimas coisas. Você pode começar tirando o traço. Tirando o traço aqui dessa expressão toda, você vai descobrir que o traço de sigma I, sigma J, é igual a B e J. E aqui, essa conta aqui, você já precisa pôr um pouco à mão. Você calcula algumas combinações dessas sigmas e sigma J's. Você sabe que ela é simétrica, porque o anticomutador agora é simétrico. Então, você só precisa calcular algumas combinações. E aí você vê, de fato, que isso é proporcional a delta e J. Então, aqui
tem algumas contas. Então, sei lá, você vai calcular uns 2 ou 3 traços, explicitamente. Deixa eu ver. Não, porque o traço da identidade é 2. Então, cancelo 2. Certo? Beleza. Aí, os coeficientes D, você faz a mesma coisa. Você multiplica por uma sigma L, sigma I, sigma J, pega o traço disso. Então, aqui vai aparecer uma sigma L, que vai morrer com traço, e aqui vai aparecer a soma em K, DIJK, traço de sigma L, sigma K. E aí você, depois de ter conferido que esse cara é proporcional à identidade, quer dizer, a delta LK, você vai ver, então, que isso daqui é exatamente DIJK. Aí, de maneira análoga, lembra que a gente tinha verificado que esse cara com o anticomutador aqui era totalmente antissimétrico. Esse cara agora com anticomutador, ele é totalmente simétrico. Ou seja, por qualquer troca de índice, ele permanece igual. Só que aí tem uma questão. Aí entra uma coisa, entra algumas contas explícitas. Porque, veja, para determinar um tensor, um cara com 3 índices totalmente simétrico, você precisa calcular ele em 1, 2, 3, porque aí qualquer outra vai ser igual, e com os índices iguais. Então, 1, qualquer índice aqui, D2, 2, qualquer índice, D3, 3 com qualquer índice e etc. Então, você de fato precisa calcular alguns valores aqui. Só que aí o que acontece? Você vai calcular isso e você vai obter 0 para todos eles. Mas veja, então, aí você consegue de fato a resposta de que o anticomutador vai ser 2IJ. A questão aqui é a seguinte, como eu tinha prometido para vocês, você reduz o número de contas explícitas que você tem que fazer ao mínimo. Então, de fato, aqui você vai ter que calcular, sei lá, 1, 2, 3, 4, mais uns 2. Então, você consegue reduzir o número de contas que você tem que fazer ao mínimo e obter os resultados que você precisa. Então, vou parar por aqui, gente, porque aí eu já devo ter matado vocês. Então, comentários aí, façam à vontade. Nada? Então, vocês morreram todos. Entendi. Abençoado, essa mesma palavra. Não, então, de novo, eu queria mostrar isso para vocês, gente, porque, assim, dependendo para qual para qual área de pesquisa vocês vão ter mais interesse, essas técnicas aqui são muito úteis. Então, tipo, essas coisas se generalizam para coisas bem mais complicadas. Então, tipo, realmente são úteis esse tipo de conta. Ai, olha, bagagem matemática. Olha, eu não vou dizer que precisa de bagagem matemática, porque você vê que são tipo traços de matrizes. Então, assim, vocês sabem fazer isso, mas assim, a coisa por trás, a coisa que está rodando por trás é um pouco mais complexa mesmo. Aí tem a ver com, falando os nomes explicitamente, tem a ver com teoria de grupos, teoria de grupos de Lie, etc. Mas isso aí, não precisa se preocupar
Agora, a maioria é só aplicar as definições N. Como assim N? Tá, perdão, nossa, eu tô brisando aqui. Isso, sim, 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 sim. Sim. Obrigado pela aula. Imagina, gente. Estamos aí para isso. Então, se não tiverem mais dúvidas, se vocês tiverem sobrevivido, vamos encerrar por aqui. Então,